E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos que eu considero talvez o maior folclore no meio cristão. Na sua opinião, existe ou não pecadinho e pecadão? Continue aqui comigo nesse vídeo e eu vou tentar te explicar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Para início de conversa, a gente precisa definir o que é pecado à luz da Bíblia. Uma definição simples e rápida, aqui para esse vídeo não ficar tão extenso, é a seguinte: pecado é tudo aquilo que infringe a lei moral de Deus, tudo aquilo que é contrário à lei moral de Deus. E você quebra isso por atitudes, palavras, atos ou até mesmo no seu caráter. Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu gosto de comer passatempo, mas algum dia também eu posso querer comer traquinas. E isso de certa forma não quebra nenhum princípio, nenhuma lei moral de Deus. Portanto, não é pecado. Agora, se eu cometo um homicídio, se eu sou uma pessoa mentirosa, ou se eu traio a minha esposa, isso quebra as leis morais de Deus que está escrita na palavra dele. Logo se torna um pecado. Gente, vocês conseguem perceber que se a gente usasse esse filtro para tudo na nossa vida, ficaria muito mais fácil? Exemplo, as perguntas de pode ou não pode, eu devo ou não devo, é pecado ou não é? Se a gente usasse esse filtro que eu acabei de dizer, ficaria muito mais fácil e você mesmo, através da palavra, conseguiria chegar na resposta. Você não precisaria ficar perguntando. Agora, definido o que é pecado aos olhos de Deus, a gente precisa ver de onde veio o início, da onde surgiu o pecado, como o pecado entrou no mundo à luz da Bíblia. O primeiro pecado da raça humana está registrado no livro de Gênesis e foi cometido por Adão e Eva. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler lá comigo, Gênesis 2, do 15 ao 17. Pega a sua Bíblia aí. E o texto diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto, com certeza morrerá. Olha essa ordem de Deus, né? Mais à frente, galera, depois de Deus dar essa ordem para Adão e Eva, vamos ler aqui a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis. Olha o que está escrito. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. E Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. No 4 diz assim: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. O ato de comer do fruto da árvore fez com que Adão e Eva duvidassem de Deus e decidindo eles mesmos o que era certo ou errado moralmente falando. Essa é a origem do pecado. Todo pecado, de certa forma, na sua origem, traz esse significado. Duvidar de Deus, decidir por si mesmo o que é certo e errado e nos considerarmos como deuses. Agora a gente chega na grande pergunta: existem graus de pecado? Existe pecadinho e pecadão, como o título do vídeo diz? E são alguns pecados piores do que outros? Essa pergunta pode ser respondida de forma afirmativa ou negativa. Tudo depende de como se vê, da sua ótica e do sentido que se dá. É importante a gente falar que todo pecado, por maior que seja, nos torna igualmente culpados aos olhos de Deus. E é muito importante também a gente saber, no sentido de culpa legal,
qualquer pecado é igualmente mal. Agora, por outro lado, alguns pecados são sim piores do que os outros. Tudo depende da consequência que ele vai trazer, tanto para nós quanto para os nossos familiares, para pessoas próximas ou até mesmo para a igreja. A Bíblia vai nos dizer sobre níveis de gravidade de pecado. Um exemplo está escrito em João 19:11, onde Jesus diz a Pilatos. Vamos ler? E Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Jesus faz aqui referência direta a Judas, e embora Pilatos tivesse culpa sim de condenar um inocente, o pecado de Judas é considerado ainda maior, levando em conta que ele tinha um conhecimento diferente de Pilatos. Judas andava com Jesus, Judas comeu com Jesus, e mais do que isso, Judas aprendeu diretamente de Jesus, ou seja, ele sabia quem Jesus era e sabia o que Jesus veio fazer na terra. Portanto, esse versículo nos mostra que sim, há um nível de gravidade considerado pela Bíblia. Agora, outro exemplo para você entender sobre os níveis de gravidade está no livro do profeta Ezequiel, onde Deus dá para Ezequiel algumas visões sobre o que estava acontecendo ali no templo de Jerusalém. Vamos ler? Está em Ezequiel 8:6. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo? Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde viu um buraco no muro. Disse-me, agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal que rastejava e de criaturas detestáveis. Também vi vários ídolos adorados pelos israelitas. Estavam ali 70 autoridades de Israel, e no meio estava Jazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incensário no qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse, filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel estão fazendo com seus ídolos em salas escuras? Dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. E acrescentou, venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida, levou-me até a porta do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas, chorando pelo deus Tamus. Filho do homem, você vê isso? Ela perguntou. Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que este. Gente, vocês veem como vai subindo o nível de gravidade do pecado. Versículo 16. Em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor, na entrada do templo. Entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam o sol. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência, que a fazem zombar de mim e provocar a minha ira? Por isso responderei com fúria, não os pouparei, nem terei piedade, mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei. Vocês percebem por esse texto que existe sim graus crescentes de pecado e odiosidade da parte de Deus? Nós percebemos que os pecados podem variar à medida da consequência e do quanto aquilo nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Eu vou te dar um exemplo assim para ficar mais claro também. Vamos supor que eu cobiçasse o carro do meu vizinho. Bom, isso por si só já seria pecado. Lembra que eu falei que não existe pecado mais mal ou menos mal aos olhos de Deus? Então, eu cobiço o carro do meu vizinho, ponto. Isso é um pecado. Agora eu te pergunto, se além de cobiçar o carro do meu vizinho, eu roubasse o carro do meu vizinho, isso já acarretaria um nível maior de gravidade, você concorda? Mas vamos supor ainda, indo mais longe, que além de cobiçar, além de roubar, enquanto eu fujo com o carro do meu vizinho, vamos supor que eu atropelo um inocente, um pedestre. Você percebe que o nível de gravidade aumentou? É improvável que se eu tivesse parado apenas na cobiça do carro, isso seria um nível de gravidade. Mas como eu cobicei, roubei e na fuga atropelei um pedestre, você viu que muitas pessoas foram incluídas aí nesse roubo, ou seja, o pecado aumentou de nível sim. Outro exemplo agora também,
Vamos supor que um recém-convertido acabou de chegar na igreja, ele está lá congregando, sendo discipulado e tal. E um dia ele perde a cabeça em uma discussão com algum dos seus amigos e acaba agredindo ele, saindo na porrada, na briga. Eu te pergunto, isso seria pecado? Com certeza você vai me responder que sim. Agora eu vou trazer outra reflexão. Se ao invés de um recém-convertido fosse um pastor que está lá discipulando, um pastor ou um líder eclesiástico, alguém de influência no meio cristão. Se um dia ele perde a cabeça com um dos seus discipulados e sai na briga, sai na porrada com ele. Eu te pergunto, isso seria mais grave? Veja que a minha pergunta é mais grave e não se isso seria pecado. Os dois são pecados, mas no nível de gravidade, o pecado desse pastor ou desse líder seria, assim, aos olhos de Deus, mais grave do que o pecado do recém-convertido. O pecado seria mais grave tanto porque o pastor tem mais conhecimento sobre quem Deus é, sobre o que Deus pede, um conhecimento geral de Deus, tanto que também o pecado do pastor traria mau testemunho ao evangelho. Muito dificilmente você vai pegar um recém-convertido e vai usar ele como exemplo. Agora, você pega um pastor já influente, de muitos anos, eu estou usando um pastor meramente ilustrativo, mas qualquer liderança do meio cristão, ele traz mau testemunho ao evangelho. Quantos escândalos de roubo, de abusos, enfim, inúmeros você já deve conhecer, que levam o nome de Deus. Você pode ler isso no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, também para você ver o que eu quis dizer. Chegamos à conclusão que, no nível de consequência e no nível de desprazer com relação a Deus, existem sim pecadinhos e pecadão. É interessante perceber que isso quebra alguns folclores, né, que existem no meio cristão. Por exemplo, diante de Deus somos todos culpados, então cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Ou então aquele famoso, quem nunca errou que atira a primeira pedra, não é mesmo? Embora eu e você somos sim culpados diante de Deus, existem alguns pecados que trazem maior prejuízo, tanto para a igreja, quanto para mim mesmo, quanto para o meu próximo. Então esses pecados precisam ser diretamente tratados e diretamente confrontados. Antes de finalizar o vídeo, eu quero só fazer uma observação aqui. Esse conhecimento todo que a gente discutiu não é para você fazer a partir de agora comparações. Eu vou comparar se o meu pecado é mais grave do que o pecado da minha mãe. Deixa eu ver se o meu pecado está mais grave do que o pecado da minha liderança, do meu pastor. Não é para isso. O princípio do ensinamento aqui que a gente tratou é simples, um autoexame. Você vai parar e você vai ver, o meu pecado tem me afastado de Deus? Em qual nível ele tem me afastado de Deus? Vocês concordam como a gente tratou que um pecado de cobiça, no nível de gravidade, nunca pode ser comparado com um pecado de assassinato? Ambos são pecados, ambos são moralmente maus diante dos olhos de Deus. Mas existe sim esse nível de gravidade. Qual o nível de gravidade do seu pecado? Leve essa reflexão para você a partir de hoje. Não para julgamento, mas para autoexame. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha sido edificado e que esse conhecimento breve possa abrir o leque de informações e te dar uma revelação maior do que a Bíblia diz a respeito disso. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, isso é muito importante para nós. Tanto para nós quanto para você ficar antenado e receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Eu não consigo. Não vai dar. Apaga esse vídeo aí, velho. Mas aí eu vou falar e não sai. Não infringe, essa palavra tá zoada. Cadê minha Bíblia? Pega minha Bíblia lá em cima da mesa rapidinho. 2 do 15 a 17. Esse verso, mas tá ficando feio, tá ficando sem desconexo, não tá? Eu não sei. Vou colocar o porquinho na hora desse saque ali. Fica. Agora apurou. Será que minha mão não tá muito... É carta? Não, eu já. Vai ter que falar de novo? Tá. Quanto tempo de vídeo tá dando aí? 20. Nossa, meu Deus.